O tema de hoje é vigiai e orai. Aleluia. Nós estamos também num mês atípico, né? Talvez você sinta falta de algumas pessoas. Mês de julho o pessoal usa muito para viajar, e isso é muito bom. É um investimento na vida pessoal e familiar. Se você ainda não fez esse ano, faça. Organize uma viagem para você e para sua família aí. Isso é maravilhoso. Mas nós continuamos aqui na nossa programação. Vigiai e orai. Queridos, esse tema já estava no meu coração. E na reunião de pastores, mês passado, lá em Imperatriz, o nosso pastor Raimundo Nonato trouxe também essa temática. Vigiai e orai. Ele trouxe essa temática também para todos os pastores e obreiros. Média de 250 pessoas. Nós estávamos ali na chácara no mês passado. E eu disse, é agora. Aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração já está. E aquilo que o meu pastor vai trazer aqui já vai me ajudar a complementar essa palavra que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. Diga para o seu vizinho aí, vigia e ora. Aleluia. E assentado como você está, nós vamos orar um pouco mais. Pai amado, no nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pelo teu Espírito que mora dentro de nós e passeia nesse lugar. Pedimos que o teu Espírito, Senhor, venha ministrar de forma poderosa essa palavra nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, para que de fato, Senhor, nós sejamos edificados um pouco mais nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus nesse lugar. Queridos, normalmente, quando a gente olha para essa temática, ou para esse texto bíblico que nós vamos ler, mesmo lendo, nós queremos falar o contrário. Sabia disso, né? Mesmo lendo, a gente quer dizer, orar e vigiar. E não é o que está escrito, e não é o que está correto. Nós vamos ler através do texto bíblico, e nós vamos verificar, e nós precisamos de fato caminhar no que está escrito, no que é de fato o ensinamento da palavra do Senhor para mim e para você. E o primeiro texto bíblico que eu quero acompanhar com você aqui, está em Mateus 24, glória a Deus, do versículo 42 em diante. Eu uso a versão NVI, mas você pode acompanhar através da sua Bíblia ou através do telão. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas, entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, assaltada. Versículo 44. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esse primeiro texto bíblico, ele trabalhou somente a palavra vigilância. E lá no versículo 44, ele praticamente dá o significado da palavra vigilância, ou pelo menos um deles. Esse texto bíblico, igreja, ele está falando acerca da volta de Jesus. E ele usa uma simbologia aqui, dizendo que se o dono de uma casa soubesse a hora que o ladrão viria para arrombar ou para assaltar a sua casa ou a sua vida, ele se prepararia, ele estaria preparado. Então pensa comigo, a palavra vigilância significa preparação, ou pelo menos uma delas. Ele usa essa analogia falando sobre a volta de Jesus. E ele finaliza dizendo que
A volta de Jesus, ela pode acontecer quando nós menos esperamos. Então, um dos pontos sobre vigilância é nós estarmos o quê? Preparados. Quantos aqui querem ser arrebatados quando Jesus voltar? Diga amém. Você está preparado? Não me responda. Eu não posso responder por você e nem você por mim. Mas o texto bíblico está dizendo: vigiem, estejam preparados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Assim como nós não sabemos qual o momento que um ladrão vai decidir nos prejudicar, nós também não sabemos o momento que Jesus poderá voltar. Jesus, ele deixou essa promessa, queridas, há mais de 2000 anos. E ele pode retornar daqui a 1000 anos. Daqui a 100, 10, 1, ou agora meio-dia. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar, mas o texto bíblico deixa isso enfatizado. Como vocês não sabem que dia ele volta, vigiem e estejam preparados. Vou perguntar e não me responda, por favor. Se Jesus voltar hoje meio-dia, irmãos, você está preparado? Você está vigiando? É uma palavra para nos sacudir essa manhã, para de fato nos fazer pensar como nós estamos. Eu não sei se você já foi assaltado, irmãos, mas eu já fui algumas vezes. E realmente, a Bíblia tem razão, irmãos. A gente não sabe que hora que o meliante chega. Não é verdade? Uma das vezes que eu fui assaltado, eu estava no comércio do meu pai. Estava ali no caixa, o meliante entrou, uma caixa de sapato na mão. Eu disse: deve ser um vendedor de cumim. Ele vai tirar uma tira de cumim de dentro dessa caixa e perguntar se eu quero comprar. Tem as tirinhas de cumim, erva doce. Ele se aproximou do caixa, irmãos. Meu pai estava na calçada e ele não tirou uma tira de erva doce. Ele tirou, foi um 38 cano longo. E quase não sai. Eu digo, é forte. Tirou um 38 cano longo e deu voz de assalto. Eu não sabia que aquele indivíduo ia fazer aquilo. Naquele dia, naquela hora. Ninguém sabe. E ele me deu voz de assalto. E naquele momento o Matrix me pegou, né? Eu fiquei em êxtase. Sem saber o que era que estava. Passa o dinheiro, eu digo, pega. Botou dentro da caixa de sapato e foi-se embora. Só depois eu fui falar para o meu pai, porque eu conhecia o meu pai, e ele ia fazer um estrago e poderia nos prejudicar. Uma outra vez eu estou novamente no comércio do meu pai. Quem é que chega? Outro meliante. E de novo ele me dá voz de assalto. Só que dessa vez eu já estava meio que acostumado, né? Digo, boa noite, tudo bem? Vai querer o que dessa vez? O dinheiro, eu digo, está aqui. Eu separava o dinheiro, os pequenos num bolso e os grossos no outro. Eu botava a nota de 2. Está aqui, seu assaltante, boa noite. Mas nós de fato, irmãos, não sabemos quando é que ele vem. Assim como nós não sabemos também quando Jesus virá. Ele pode voltar a qualquer momento. E o texto enfatiza: estejam vigilantes e preparados. Próximo texto bíblico, Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. Então Jesus
foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou. Vamos lá, igreja. E os encontrou adormecidos, ou dormindo, ou pegando no sono. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vamos lá, todo mundo comigo no versículo 41, por favor. Vigiem e orem, para que não caiam. Continuando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível, afaste de mim este cálice. Se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou. Vamos lá, os encontrou. Porque seus olhos estavam pesados. Aqui está o nosso texto-chave de hoje. Versículo 41. Vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. Queridos, esse texto bíblico mostra na íntegra o que às vezes acontece com a nossa vida. Jesus, ele convocou alguns discípulos. Ele nem convocou todos. Ele convocou alguns discípulos para vigiarem com ele, para orarem com ele, para ter um momento especial com ele ali no Getsêmani. E quando Jesus se retira para orar, que retorna, ele encontra os discípulos adormecidos, dormindo. E o versículo 43 diz: porque os seus olhos estavam pesados. Queridos, e o que eu quero trazer através dessa temática essa manhã é justamente esse grito de alerta que o Senhor traz para mim e para você, para nós estarmos atentos, preparados e vigilantes. E quando o versículo 41 diz: vigia e ora, ele diz o motivo para que eu precise fazer isso. Quando a Bíblia diz: Carlos, vigia e ora, ela me diz também por que eu preciso vigiar e orar. Vigia e ora para não cair em tentação. E uma coisa que eu posso falar aqui, trazendo para a tentação, irmãos: a tentação não nos define. Isso é muito importante. Se você toma nota, anote isso. A tentação não nos define. O que nos define é a queda. Pastor Carlos, o senhor é tentado? Claro, irmãos, eu sou gente. Eu sou ser humano. Mas a tentação não me define. O que me define é a queda. Presta atenção. Alguém que é tentado, irmãos, na bebida alcoólica, ele é alcoólatra? Não, ele só está sendo tentado. Alguém, irmãos, que é tentado ao adultério, ele é adúltero? Não, porque a tentação não nos define. Mas a queda, sim.
É por isso que nós carregamos o princípio que o nosso pastor Raimundo Nonato nos ensina: confessa a tentação para não confessar pecado. Sabe o que é isso? Vigilância. Eu estou sendo tentado em alguma coisa, em alguma área. Senhor, me ajuda. Meu líder, me ajuda. Meu pastor, me ajuda. Ora por mim, eu estou sendo tentado. Irmãos, quem não confessa a tentação, vai confessar. O que é que você prefere? De duas, uma: ou eu confesso a tentação, ou eu confesso o pecado. Não é vergonhoso confessar que está sendo tentado, irmãos. Às vezes tem discípulo que tem vergonha. Pastor, eu quero confessar um pecado. Meu líder, eu quero confessar um pecado. Por que você não confessou a tentação? Porque eu estava com vergonha. E a vergonha agora não é maior? Você está aí? Irmãos, pensa comigo. Se alguém está sendo tentado a um adultério, é menos vergonhoso ele confessar isso do que ele chegar para alguém e dizer: eu adulterei. Tem algum casado aqui? Pensa comigo, casado que está aqui. Você chega para sua esposa, marido, e diz: esposa, quero lhe confessar que eu estou sendo tentado com a minha colega de trabalho. Me ajuda em oração. Ela vai dar 2 gritos, mas vai te ajudar em oração. Sim ou não? Meu Deus, como é que... Não, calma. Eu estou sendo só tentado. Relaxa. Entendi. Me ajuda em oração. Caminha comigo. Cena número 2. Ô esposa, senta aqui, amada. Aí começa a rodear. Diz logo: quero confessar que eu te traí. Me diga, qual é o melhor dos dois? O primeiro ou o segundo? E por que é que você não faz? Pastor, para quem eu devo confessar a tentação? Anota aí: para o seu líder direto, para o seu supervisor, para o seu pastor, e se você é casado, para o seu cônjuge. Pastor, que absurdo! Como é que eu vou falar um negócio desse para o meu marido? Como é que eu vou falar um negócio desse para minha esposa? Ou confessa o 1, ou confessa o 2. Eu prefiro o 1, irmãos. E eu estou falando isso porque eu faço. Eu sento com a minha esposa e confesso as minhas tentações. Talvez alguém que está aí pensa que quem está aqui é blindado e super-homem e super-mulher. E não somos, irmãos. Eu sou gente igual você. Existe uma natureza pecaminosa dentro de mim, querendo acordar a todo momento. Eu já preguei sobre isso aqui. Dentro de mim e de você tem uma natureza pecaminosa, adormecida, mas a qualquer momento ela quer acordar. Pastor, mas eu já matei ela. Pois a qualquer momento ela quer ressuscitar. É por isso que o texto bíblico enfatiza: vigia e depois ora. Irmãos, eu posso passar a noite toda em cima de um monte, adorando, orando, falando em línguas estranhas, recebendo dom de Deus, e descer desse monte e não vigiar, irmãos. E vai tudo por água abaixo. A gente pode participar de uma conferência extraordinária, um culto maravilhoso, mas sair por aquela porta e não vigiar. A gente pode passar o ano todo buscando a Deus aqui no culto, na torre de oração, na célula e de tantas outras formas.
E no final do ano fazer uma viagem e não vigiar lá. E perder tudo que se fez durante o ano. Tem gente que só quer vigiar dentro da igreja. É fácil demais, irmãos. Tem gente que só quer vigiar dentro de casa. Aí não vigia na faculdade, não vigia no trabalho. Se for para uma praia, não vigia. Se tiver numa festa, não vigia. Se tocar um forró, ele é o primeiro a pegar uma nega, nega no bom sentido, né? Se passar uma loura geladinha, ele é o primeiro a... Vigia e depois ora. E o que é vigilância, irmãos? Anote aí alguns conceitos sobre vigilância. Vigiar é o mesmo que espiar, observar, olhar, controlar, prevenir, patrulhar e guardar. Vamos usar o termo prevenção. Vigiar é prevenir. Vigia, depois ora. Preste atenção, tem certas coisas na nossa vida que se nós vigiarmos, nem orar vai ser preciso. Pastor, o senhor está cancelando o poder da oração ou a necessidade de orarmos? Jamais, irmãos. 1 Tessalonicenses 5 nos ensina a orar sem cessar. Nós vamos orar independente do que aconteça. Mas existem coisas na nossa vida que se nós vigiarmos, nós não vamos precisar de campanha. Se nós vigiarmos, nós não vamos precisar estar se acabando e pedindo oração à torta e à direita. Porque a vigilância nos guarda. A vigilância nos protege. A vigilância nos poupa. Lembra do versículo 41? Vigia e ora. Para quê? Para não cair em tentação. Uma vez o pastor Nonato foi atender uma irmã, mais ou menos na mesma idade dele. Isso é público. A irmã chega: pastor Nonato, quero sentar com o senhor no gabinete. Vamos, irmã, só um momento. Você pode entrar no gabinete, que eu vou chamar uma outra irmã para ficar na porta enquanto eu converso com a senhora. O que é isso? Radicalismo? Besteira? Diga comigo: vigilância. Sabe o que foi que a irmã falou? Pastor Nonato, para que isso, pastor Nonato? Olha a sua idade, olha a minha. O senhor é um homem de Deus e eu sou uma mulher de Deus. Não precisa disso não. Aí pastor Nonato: eu não confio nem em mim e nem em ti. Ele foi radical, irmãos. Foi besteira do pastor Nonato? Foi não, irmãos. Isso é vigilância. Alguém pode olhar para mim e dizer: meu Deus, olha o tanto de coisa que falaram sobre o pastor Carlos, é um santo. Então, aí eu vou abrir o gabinete, irmãos, para sentar com as irmãs e abraçar as irmãs. E nessa minha irmã, não, irmãos, eu estou ficando velho, não é doido não. Até para ser doido tem que ter juízo. Vigia, depois ora. É atendimento pastoral para uma mulher, ou vai a Fernanda, ou vai nós dois. Vigilância. É um atendimento pastoral para um homem, ou vai nós dois, ou vou só eu. Eu vou abraçar um homem, eu abraço assim e beijo. Eu vou abraçar uma mulher, eu abraço assim. Pastor, parece que o senhor está com nojo de mim. Eu queria lhe dar um abraço tão gostoso. Digo, mas vigia e depois ora. Então você, mulher, que é minha discípula, é minha ovelha, no dia que eu lhe abraçar de lado, eu não estou com nojo de você não, tá bom?
Eu estou vigiando. Porque quem é para lhe abraçar de frente é o seu marido. Pastor, mas eu sou solteira. O seu marido, quando Deus te der. Aleluia. Uma vez, eu ministrando para solteiros, já contei isso aqui, e alguns casais ficaram revoltados com o estudo que estava sendo ministrado, porque basicamente o estudo estava falando sobre vigilância. Se você é solteiro, está namorando ou vai namorar, esse texto também se aplica a você, ou principalmente para você. Vigia e depois ora. E a gente ministrando ali um conteúdo para solteiros, e 3 casais se revoltaram ali com a mensagem, porque batia muito em cima de vigilância. Vigia quando pegar na mão da moça, vigia quando abraçar essa moça, vigia quando conversar com essa moça, vigia onde vocês vão se encontrar, tudo era vigilância. E 3 se revoltaram, irmãos. Aí eles achavam que eram os super crentes, fizeram um acampamento para o outro lado do rio, 3 casais, cada um na sua barraca. Vigilância. Vigilância 0. Atravessaram o rio, cada um na sua barraca, luau, fogueira, milho assado, cafezinho e tudo mais. Um dos 3 casais voltou com a semente no ventre. Pastor, onde foi que eles erraram? Eram 3 casais da igreja? Sim. Eram 3 casais que não perdiam um culto? Sim. Eram 3 casais que oravam? Sim. Só não vigiou. Você está entendendo, irmãos? Por isso que o texto está dizendo, primeiro vigia, depois ora. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa e não vigiar, irmãos. Não adianta você vir para a torre de oração de segunda a sexta-feira e não vigiar quando você sai daqui. Não adianta você trabalhar o ano todo, buscar Deus o ano todo por portas abertas para Ele te abençoar, abençoar a tua casa. Aí você faz uma viagem de uma semana e não vigia nessa viagem e prejudica o seu relacionamento com Deus que você conquistou durante anos ou décadas. A vigilância vem em primeiro lugar. Aleluia. 1 Coríntios 16 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O apóstolo Paulo, já entendendo sobre isso, também enfatiza a necessidade de nós sermos o quê? Vigilantes. Queridos, e são tantas as coisas, ou as formas, ou os momentos que a gente precisa vigiar. Eu poderia citar vários exemplos aqui, já citei alguns. Você homem, vai se relacionar com uma mulher, uma amiga, vigia. Não é porque você é um homem de Deus, talvez de idade, talvez casado, que você não possa ser tentado. A psicologia diz que se alguém der uma carona, exemplo, um homem dá 1 mês de carona para uma mulher, ao término de 1 mês, um dos 2 está apaixonado um pelo outro. Quem diz isso é a psicologia, irmãos. Estudos. Já tem gente triscando um no outro ali. Deus está falando. Você quer dar carona para alguém? Homem, dê para outro homem. Você quer dar carona para alguém? Mulher, dê para outra mulher. Salvo, irmãos, algum imprevisto. Ninguém está engessando nada aqui. Quer dizer que se um dia eu encontrar a irmã Nazaré na rua, eu estou sozinho no carro, e ela está na Transamazônica, 3 da tarde, eu digo, não, eu tenho que vigiar. Irmã Nazaré, que Deus lhe abençoe. Vá na paz. Você acabando na Transamazônica, 3 da tarde. Pastor, e como é que faz numa situação dessa?
Nazaré, sente aqui no banco de trás, põe o cinto de segurança, olhe para a direita e vamos. Pega na mão de Deus e vai. Agora, irmãos, eu estudo numa faculdade e a minha vizinha também. Aí todo dia eu dou carona para ela. Tu vai deixar, irmã? Eu dar carona para a vizinha? A Fernanda trabalha numa empresa e todo dia o meu vizinho que trabalha lá também dá carona para ela. Está repreendido, Satanás. Pastor, sou homem de Deus, vou dar carona todo dia para a pastora Fernanda. Vai não, tu vai dar carona para tua mãe. Para minha esposa não. Não estou radicalizando, irmãos. Estou trazendo a essência do texto. E cada um vai analisar a sua situação. Cada um vai analisar a sua vida. Tem um pregador, eu não me lembro o nome dele, talvez alguém aqui lembre, que ele fez um propósito, irmãos. Quando ele entendeu que ele precisava ser vigilante em uma área específica, ele fez um propósito. Sabe qual? Ele decidiu que nunca mais andaria sozinho, desacompanhado. Billy Graham, obrigado. Eu imaginava que fosse ele. Billy Graham tomou uma decisão: nunca mais eu ando só. No dia que eu entrar num carro, meu secretário entra junto comigo. No dia que eu entrar no elevador, o meu secretário entra junto comigo. No dia que eu estiver atendendo alguém, ele está me olhando de lá. Sabe o que é isso? Vigilância. Você se conhece, irmãos. Eu me conheço. Você se conhece. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, quero confessar uma tentação. A área é esta aqui. Nenhuma outra área mexe comigo, mas essa aqui me balança e eu quero cobertura de oração. Confessar a tentação, para não confessar pecado. Você se conhece, irmãos. De tantos exemplos que eu estou dando aqui, você sabe onde você é falho. Você sabe onde você tem déficit. Eu conheço os meus e você os seus. Então, onde eu preciso vigiar, eu preciso vigiar. Onde você precisa vigiar, vigie. Tem gente que precisa vigiar com a língua. Tem a língua maior do que o corpo, a língua fora da boca. Tem gente que precisa vigiar para não cair na bebedice. Tem gente que precisa vigiar para não cair na prostituição, no adultério, no falar mal da vida alheia. Tem gente que precisa vigiar para não falar palavrão. E tantas outras coisas. Deus está falando aí? Onde é que você precisa vigiar? Agora, nós não podemos sair de um culto como esse, irmãos, de uma palavra como essa, e só dizer: uau, que palavra linda, e não vigiar. O que está escrito aqui e o que é ministrado aqui precisa ser ouvido, entendido e praticado. Diga comigo: ouvir, entender e praticar. Aleluia. Existe um pastor, irmãos, do nosso ministério, isso também é público, e ele conta isso claramente para servir para o nosso aprendizado. Ele viveu 11 anos na homossexualidade, foi liberto, é casado há mais de 10 anos, exerce ministérios dentro da nossa igreja, do nosso ministério, mas ainda é tentado. Como assim, pastor? Que história é essa? Não entendi. Ele foi liberto, caminha no ministério, foi consagrado a pastor, é casado e ainda é tentado? É, irmãos, ele é gente. Lembra? Tem uma natureza pecaminosa dentro dele, de mim e de você, querendo acordar a qualquer momento. Agora, ele caminha
em vigilância. Ele caminha em vigilância. Quando ele é tentado, ele chega para a esposa e diz: amor, eu fui tentado nesse momento. Passou uma pessoa e eu olhei mais do que devia. Meu coração bateu mais forte do que devia. Me ajuda, ora por mim e vamos estar junto. O que foi que ele fez? Confessou a tentação para não confessar pecado. E essa esposa chega junto, entendendo, orando e suprindo a necessidade desse marido. E assim por diante. Vigia e depois ora. Aleluia. Vamos para mais um texto bíblico. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Criterioso e sóbrio significa também vigilantes. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, vigiem e se dediquem à oração. Mais um texto bíblico, irmãos, enfatizando que primeiramente nós precisamos ser vigilantes e posteriormente termos uma vida de oração. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 também. Sejam sóbrios e vigiem. Você sabe o que é sóbrio? Lúcido, acordado. Quando alguém está embriagado, diz-se que ele não está sóbrio. Ele está sobre o poder do álcool. Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: estejam sóbrios, que significa acordados ou atentos. É um dos significados para a palavra vigilância, estar atento. Eu não posso estar, irmãos, dormindo. Lembra que Jesus usou muito o termo dormindo, e os discípulos estavam? Tem muita gente, irmãos, que está dormindo na fé, está desatento, está desapercebido, aperta um botão automático aí e deixa a vida levar. E nós não podemos andar dessa forma. Vários textos bíblicos aqui está dizendo para mim e para você: vigia, acorda, esteja preparado, esteja sóbrio, esteja atento. Você trabalha numa empresa, esteja atento dentro dessa empresa, vigilante. Você vai fazer uma viagem, esteja atento, vigilante. Alguém se aproximou de você, esteja atento, vigilante. A vigilância nos protege. A vigilância nos poupa. Nós precisamos cobrir uns aos outros. Trago mais uma vez uma ênfase para você que é casado, mas vale para você que é solteiro também. Estarmos cobrindo uns aos outros. Você que é solteiro, ajuda a cobrir a sua amiga, ajuda a cobrir o seu amigo. Você que é casado, cubra o seu cônjuge. Vou contar 2 exemplos aqui, meu e da Fernanda, vice-versa. Uma vez eu estava lá na El Shaddai, tocando teclado, enquanto o pastor Marcos Paulo pregava, e chegou um jovem da igreja, cumprimentou a Fernanda, nós estávamos namorando ou noivos, cumprimentou a Fernanda, irmãos, e deu aquele abraço. Eu digo: Satanás. Na hora eu estava fazendo um dó, ficou um dó com sexta aumentado. Deu aquele abraço, irmãos, eu digo: cobra peçonhenta. Aí eu disse: meu Deus, e agora? Não posso fazer nada, não posso abandonar o teclado aqui no meio da pregação. Continuei aqui empenando as notas aqui. E orando para a ministração terminar logo, irmãos. Senhor, toca no coração do pastor para ele terminar logo, que eu quero ir ali resolver esse negócio. E eu segurei aquele negócio ali,
Depois eu tive um momento a sós com a Fernanda e disse: nunca mais. Ela disse o quê? Nunca mais permita alguém, um homem, lhe abraçar daquela forma. Amor, foi sem maldade e tal, aquela coisa toda. Eu digo: não, ali é macaco de circo. Eu conheço porque eu já vim de lá, eu era dono do circo. Ele era macaco e eu era o dono do circo. Eu sei como é que funciona o negócio. Nunca mais. No dia que ele aproximar de você, graça e paz, meu querido. Deus te abençoe. Sabe o que é isso, irmãos? Vigilância. Isso é vigilância, irmãos. Um outro momento, eu liderava o ministério de louvor da igreja. E chegou umas moças me procurando para entrar no ministério de louvor. E no final do culto eu estava cercado de meninas. Conversa vai, conversa vem, só rindo e sorriso para colar e sorriso para colar. Quando eu penso que não, irmãos, essa Fernanda chegou igual uma leoa. Graça e paz. Eu disse: oxe. Graça e paz, que prazer, meu marido. Eu digo: e vocês? As meninas, elas querem entrar no ministério de louvor. Eu digo: aham. Pois é. E tá, deu logo uns 4 beijos. Eu digo: é forte, né? Tenho que fazer mais isso. Irmãos, foi radicalismo? Não, irmãos. Foi vigilância. Isso é proteção. Isso é proteção. Quero te dar um outro exemplo de vigilância. Uma vez eu trabalhando numa empresa, as mulheres muito bem arrumadas, os homens também. E um colega meu de trabalho, toda vez que ele chegava pela manhã, que as mulheres entravam arrumadas, ele dando a elogiar as irmãs não, as colegas de trabalho, né? Meu Deus, como você está linda. Aí entrava a outra arrumadona. Eita, como está bonita, como está cheirosa. E eu vendo a macacada do lado ali. Eita, hoje teu cabelo, hein? Chega a estar sedoso. Eu digo: esse homem é louco. Aí eu tive um momento com ele, eu disse, inclusive era meu xará, Carlinho. Eu digo: meu Deus. Eu disse: Carlinho, tu bebeu shampoo estragado? Tu tá ficando louco? Que foi? Eu digo: moça, essas mulheres têm marido. Essas mulheres são casadas. Por que tu não arruma uma para tu elogiar? No dia que um marido de uma mulher dessa aqui, vê tu fazendo uma atrocidade dessa, tu pode sair do escritório aqui sem dente. E inclusive eu vou ajudar ele. Irmão, sabe o que é isso? É vigilância. Você sabe quantas mulheres eu lidero? Centenas. Eu nunca elogiei uma. Você pode rapar sua cabeça, pintar de louro ou de azul. Eu não vou dizer um A. Eu digo para minha esposa: meu bem, você percebeu que a Adriane cortou o cabelo? Meu bem, você percebeu que a Thalita está com o cabelo roxo agora? Eu digo para minha esposa, mas para você, mulher, eu não digo um A. Porque você tem marido e quem tem que te elogiar é ele. Eu elogio a minha esposa. É 24 horas elogiando e para cima. Sabe o que é isso, irmãos? Vigilância. E no dia que o homem te elogiar, mulher casada, diga para ele que você tem marido, que o seu marido elogia. E se o teu marido não elogia, abre os olhos dele. E diga: olha, varão, tu vigia. Tu me elogia para mim não dar ouvidos por lá de fora. E vice-versa, irmãos. Você, mulher, elogie seu marido também. Por mais que ele não esteja lá essas coisas. Mas profetiza: tu serás uma bênção, amor. Teu corpo vai ser top, mês que vem. Igual eu falei ontem no Mesa Redonda, né, pela manhã.
Por mais que o corpo do seu marido ainda não seja sarado, mas vai sarar, taca metiolate. Aleluia. Bora para mesa redonda. Orar, fazer atividade física. Ontem foi 3 quilômetros lá na orla de Marabá. Foi bênção. Daqui uns dias, mulheres também, viu? Atividade física. Fernanda e Adria estão montando aí um time aí. Atividade física para todas as mulheres dessa igreja. Correr, academia, dançar, pular de paraquedas. Aleluia. Queridos, e caminhando para o encerramento desta palavra, quero citar alguns pontos importantes aqui para você continuar. Onde nós precisamos vigiar? Vigiar no que parece ser ciclo. Pastor, parece que algo que eu venci há 5 anos atrás está querendo voltar. Vigia. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, parece que eu estou voltando a ter vontade de beber. Vigia. É a natureza querendo acordar. Pastor, parece que eu estou voltando a ter vontade de olhar sites que eu não deveria. Vigia. É a natureza querendo acordar. Outro ponto importante: andar na luz, irmãos. É mais um princípio do nosso pastor, do nosso ministério. Andar na luz, conforme eu já disse. O que é andar na luz? Confessar a tentação para não confessar pecado. Ter a vida na luz. Quem vive nas trevas, o nome já diz, irmãos, está em trevas. Outro ponto importante: jamais subestimar um sonho de alguém sobre você. Fulano de tal, eu sonhei com você desviado. Besteira, eu sou muito homem de Deus. Vigia. Inclusive esses dias eu tive um sonho com uma pessoa e avisei ela. Falei para Fernanda: não sou muito de sonhar não, irmãos, mas tem alguns sonhos. No dia que eu te falar um sonho, pode botar sua barba de molho. Sonhei com uma pessoa e disse: sonhei com você dessa e dessa forma. Então, no dia que alguém te mandar um sonho, vigia, fique atento em relação àquilo ali, não ignore. Amém? Outro ponto: vigiar onde você caiu. Onde era que você caía antigamente? Vigia, senão isso pode querer retornar. Bora mais um: vigiar onde você foi fraco. Onde era a sua fraqueza? Hoje você venceu, hoje você está mais forte nessa área aí, mas um dia você foi fraco nela. Continua vigilante. Pastor, a minha fraqueza lá no passado era na área fulana de tal. Pois continue vigilante, porque nós temos um inimigo que não dorme e não tira férias. A gente tira férias, mas o diabo não, irmãos. Vamos lá. Vigiar naquilo que você é bom. Pastor, até no que é bom. Nessa área aqui eu sou forte. Essa aqui pode vir. Não, calma. Seja vigilante também naquilo que você é bom, para o diabo não te derrubar. Que mais? Ter pessoas para te ajudar. Já falei sobre isso. Quem é que pode nos ajudar? Líder, pastor, supervisor, pai, mãe, cônjuge. Seja transparente com as pessoas. Uma frase que a gente fala, irmãos: líder não tem bola de cristal. Tem gente que pensa que o pastor da igreja tem uma bola de cristal para adivinhar como é que ele está. Não, irmãos. Líder não tem bola de cristal. Você precisa abrir a boca e dizer como é que você está. Se você está bem, precisando de ajuda, ou se você está bem. Se você está mal, ou se você está bem. Abra a sua boca e diga. Diga para o seu líder, diga para alguém que você confia, diga para o seu cônjuge: olha, eu não estou bem, preciso de ajuda nesta e nesta área, preciso de oração neste e neste ponto. Agora, por favor, não saia por aí abrindo a sua vida para todo mundo. Tem gente que exagera.
Tem gente que tem dificuldade de expor sua vida, já tem outros que exagera. Pega um mototáxi e já sai dizendo: bom dia, olha, minha vida está assim. Não, irmãos, calma, nada contra os mototáxis, mas procura alguém específico, diga comigo, idôneo. Essa é a pessoa que você vai procurar, alguém idôneo, alguém de confiança, alguém que pode te ajudar. Seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu líder, um amigo espiritual que você tem. Talvez ou na empresa que você trabalha, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém íntegro. É alguém para você compartilhar algo imediato, um socorro. Aleluia. Outro ponto para nós vigiarmos: não errar naquilo que errou, nem naquilo que nunca errou. Está vigilante para não ter essa queda. E quando Deus mostrar algo, vá para os pés dele. Fulano de tal, o Senhor me mostrou uma fraqueza rodeando você. Não, está repreendido. Não é comigo não, isso aí é com N. Porque eu sou homem de Deus e não tem quem me derrube. Não, irmãos. Se Deus trouxe um direcionamento sobre você, em sonho, palavra profética, visão, dê ouvidos. Fulano de tal, percebi você, Deus me mostrou você se afastando do caminho. Corra para os pés de Jesus, irmãos. Vigia e depois ora. Aleluia. Um outro ponto muito importante que eu quero falar para você é algo muito conhecido, irmãos, no meio da agricultura, chamado aceiro. Diga comigo, aceiro. Sabe o que é um aceiro? Um agricultor, ele quer tacar fogo em uma determinada área de terra, mas ele não quer que esse fogo ultrapasse para uma outra terra. Ele faz um aceiro, que é uma parte limpa, sem vegetação. O fogo daqui não passa para lá. Sabe o que é isso? Vigilância. Inclusive muitas pessoas já morreram por não fazer um aceiro, ou por não ter uma vigilância adequada em queimadas ali na sua terra, na sua lavoura. Ele põe fogo num lugar, quando ele menos espera, aquele foco de fogo já tomou conta da terra toda, inclusive da terra alheia. E nós precisamos gerar esse aceiro ao nosso redor, para que nenhuma arma do inimigo nos afete. Nós precisamos gerar esse aceiro chamado vigilância, para que nenhum dardo do maligno nos alcance, para que nenhuma intenção do maligno nos afete, porque essa é a função do diabo, irmãos. O diabo é enganador, e a missão dele é enganar cada um de nós e nos aprisionar novamente. Mas isso está repreendido no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Fique de pé no seu lugar, por favor. Gostaria de estar encerrando esse culto através do texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Mais uma vez, o texto bíblico de Apocalipse 16, 15 nos convoca, irmãos, a ter uma vida de vigilância. Vigia e ora para não cair em tentação. Vigia e ora para não sofrer quedas. Vigia e ora para não ser uma presa fácil
nas mãos do adversário. Vigia e ora para continuar de pé. Vigia e ora para continuar em santidade. Vigia e ora para continuar na presença. Vigia e ora para continuar sendo cheio do Espírito de Deus. Levante as suas mãos e diga ao Senhor nessa manhã: Senhor, me ajuda a ser vigilante e a viver em oração, para não cair em tentação. Eu gostaria que você orasse nessa manhã, como foi dito através dessa palavra. Cada um que está aqui se conhece, e eu gostaria que você levantasse a sua voz nessa manhã e pedisse ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor que Ele te ajude a de fato ser vigilante. Peça ao Senhor que Ele te ajude a ser um homem e uma mulher de oração, para que você não caia na tentação, para que você não caia nas ciladas do maligno, para que todo levante das trevas caia por terra, na autoridade no nome de Jesus. Levante a sua voz e ore.